Bem, então, muito obrigado a todo mundo por vir. Esse artigo é junto com o Ryan Boone e o Ricardo Darres. O título é Do Mergers and Acquisitions Decrease Wages? Evidence from Pharmacies, onde eu estudo o setor de varejo de farmácias. Bem, tá full screen. Ok. Então, em muitos países, como o Brasil, existem agências reguladoras que definem se uma fusão ou aquisição pode ser levada. Então, essas agências, como o CAD, vão analisar se a fusão prejudica consumidores. Ok? Agora, existe uma pressão recente para que essas agências também levem em conta como que essas fusões afetam o trabalhador, se essas fusões afetam o salário. Então, a ideia é que uma fusão pode afetar o nível de concentração no mercado de trabalho e, fazendo isso, daria poder de mercado para as empresas e, portanto, elas poderiam diminuir salários ou demitir trabalhadores se quisessem. Isso, naturalmente, é motivado pela crescente literatura que mostra o aumento da desigualdade ou o declínio do labor share. Okay? A nossa visão é de que não existe evidência suficiente para levar a uma conclusão tão forte. E isso motivou a gente pensar em fazer esse paper, que eu acho que, bem, é um paper que me deixa muito alegre, espero que vocês gostem. Então, a pergunta de pesquisa aqui é se fusões e aquisições afetam salário, emprego e a composição interna da firma, em tipos de trabalhadores. Hoje, a gente vai ver o quanto que dessa mudança ela é afetada pelo poder de mercado da empresa, ou monopoly power. O que eu vou fazer é uma análise de diferenças do setor de farmácia, de varejo, no Brasil, usando a base de dados da RAIS. Resultados preliminares, a gente encontra que o salário dos farmacêuticos cai 10%, mas os salários de pessoas de vendas ou outras ocupações não caem. Qual é a contribuição desse paper? Então, primeiro, no escopo maior, a gente está mostrando alguma evidência de como que o poder de mercado no mercado de trabalho afeta variáveis do mercado de trabalho como salário e emprego. Okay? Essa literatura começa, talvez, com toda a controvérsia sobre se o aumento do salário mínimo vai diminuir o emprego ou não. Também existe evidência de que a oferta de trabalho ao nível da firma ela é positivamente inclinada, o que é a condição necessária para que uma empresa tenha poder de mercado e consiga diminuir salários sem afetar a produtividade. E, tem a literatura de rent sharing, que mostra que se uma empresa recebe um choque de produtividade, ela vai passar um pouco desse choque para salários. E isso é condizente também com um modelo de monopsônio. Ok, mas em relação a fusões e aquisições, a gente tem contribuições bem claras. Então, primeiro, a gente é capaz de definir um mercado de trabalho como município por ocupação, essa célula. Então, vai ser farmacêutico em um município. E a gente só é capaz de fazer isso porque a gente tem a RAIS, e eu acho que esse é o nosso valor agregado com literatura com estudos de outros países, onde as bases de dados não vão ter esse nível de ocupação, que a gente vai mostrar que é muito relevante para entender o mercado de trabalho e para entender o efeito de uma fusão. A gente também é capaz de ver como que mudanças na composição da firma, de número de empregados, por exemplo, se os empregados têm mais experiência, são mais jovens. A gente também pode ver isso também só porque a gente tem a RAIS. E o nosso argumento aqui é de que esses pontos 2 e 3, se você não levar eles em conta, o seu estudo pode estar pode estimar um resultado viesado sobre o efeito de uma fusão. Um quarto ponto que eu acho que está bem na fronteira da literatura é que a gente analisa também o efeito em competidores, tá bom? Então, se duas firmas fazem uma fusão, vai afetar a concentração do mercado de trabalho para uma terceira firma também. Eu acho que o Arnold também analisa um pouco do efeito sobre competidores. Bem, gente, pode me parar a qualquer momento, tá? Data e setting, a gente usa RAIS, que é essa base de Employee Match Data Set.
entre 2007 e 2018. Bem, a RAS vai dar informação para a gente sobre firmas e estabelecimentos, como o setor, o município, e isso é mateado com trabalhador. Então, a gente tem informação como idade, escolaridade, ocupação, salário, experiência e outros. Para analisar as fusões, a gente usa 3 bases de dados. Tem essa base de dados nova da Receita, que a gente consegue identificar pelo CNPJ se existem fusões ou não, e notícias também. Mas, com isso, a ideia do projeto é que a gente vai ter todas as fusões no mercado de farmácias entre 2007 e 2014. Mas, hoje, eu só vou mostrar a fusão de um grupo farmacêutico, que não posso dizer qual é o nome. Então, sobre o mercado. É um mercado que estava crescendo muito em número de empregados, em receita também, no período que a gente analisa. O varejo de farmácia tem 600 mil trabalhadores, 110 mil estabelecimentos e 33 bilhões de dólares em receita. Depois, qualquer pergunta se tiverem, eu tenho um montão de botões que eu aprendi a usar. Agora, a fusão no nosso mercado de... qual é a fusão que a gente está analisando? Então, está analisando essas 2 empresas, não posso dizer o nome, infelizmente. Elas estavam expandindo rapidamente nesse período. Essa fusão foi anunciada em 2011. E agora, o que é importante para a gente é que tinha overlap de farmácias em 30 municípios, tá bom? Então, eram 2 empresas onde em 30 municípios elas tinham, cada uma tinha uma farmácia ou cada uma tinha várias farmácias, mas o ponto é que tinha pelo menos uma farmácia de cada empresa. Em 100 outros municípios só tinha farmácia de uma delas, ok? A nossa estratégia empírica vai usar esses 30 municípios que têm overlap, são os que existe mudança na concentração no mercado de trabalho, e esses vão ser o nosso tratamento, ok? E o controle são os municípios onde não tem mudança. E aqui definiu o que é o nosso mercado de trabalho, porque a nossa definição de mercado de trabalho vai influenciar muito o que a gente pensa, o nosso prior sobre o efeito de um merger, tá bom? Então, por exemplo, se eu assumir que o mercado de trabalho é um país inteiro, né, como, bem, muita gente ainda assume, uma fusão não deveria ter nenhum efeito sobre salários, né? Mesmo que são 2 farmácias grandes, elas não vão impactar o salário de economistas ou de pessoas do Brasil inteiro. Agora, se a gente identifica o mercado de trabalho como um pequeno grupo de trabalhadores, um grupo de trabalhadores para um pequeno grupo de empresas, bem, essas empresas são relevantes para esses trabalhadores. Então, se elas fizerem uma fusão, a nossa prior é que teria algum efeito. Então, agora, acho que tem uma mensagem aqui no chat. Ok, eu vou ver então essas perguntas depois. Mas talvez podemos deixar as perguntas para depois do chat. Ótimo, ótimo. Continuar até o final e depois deixamos a gente perguntar. Ótimo. Bem, em 10 minutos eu respondo. Bem, esse gráfico daqui é um gráfico que eu adoro. Espero que vocês gostem, mas vamos por partes, tá bom? Então, começa aqui nesse gráfico da esquerda, que eu estou analisando apenas farmacêuticos. Cada círculo desses é um município. E vai me dizer o HHI. O HHI é uma medida que mede o nível de concentração no mercado. Então, como eu computo isso daqui? Eu pego todos os empregadores, quantos empregadores tinham de farmácia. Bem, eu vou pular como que faz o HHI, só da intuição dele, que é o seguinte. Se o HHI é 10 mil, quer dizer que só existe uma farmácia empregando todos os farmacêuticos. Se o HHI é 0, quer dizer que existem infinitas farmácias empregando infinitos farmacêuticos. O mercado é pouco concentrado. Esse gráfico aqui no eixo horizontal, estou mostrando qual que é esse nível de concentração em 2011, antes da fusão. E no eixo vertical, eu mostro como que é essa concentração quando existe a fusão. Mas aqui o ponto importante eu não estou botando o HHI de 2012, porque estaria contaminado com entrada e saída de firma. Aqui eu estou artificialmente fazendo um merger dessas firmas, que elas eventualmente fazem um merger, mas usando os dados de 2011. Porque o meu objetivo é mostrar o seguinte. Olha, nesse município daqui de cima,
se vocês podem ver meu cursor, a fusão em si, apenas a fusão, aumenta muito a concentração. Tem uma diferença grande do nível de concentração. Em outros municípios, a mudança vai ser um pouco menor, mas em muitos é relevante. Tá bom? E aqui eu não estou plotando os municípios. Esse aqui seriam os 30 municípios, mais ou menos, onde existe uma farmácia de cada empresa que teve a fusão. E se eu botar os outros 100 municípios onde só tinha uma farmácia de uma empresa, seriam todos na linha de 45 graus. Né? Agora, o interessante é comparar com esse mercado de vendedores. Tá bom? Isso aqui, pessoas trabalham em vendas. Aonde são os mesmos municípios, tá bom? Só que o ponto é que se você trabalha em vendas, você pode estar trabalhando em supermercados, em lojas, então você tem muitas mais oportunidades de emprego. Então, esses dois gráficos mostram, olha, a nossa prior é de que a fusão deveria afetar farmacêuticos, não teria muito por que afetar pessoas em vendas, ok? Então, vamos passando aqui, eu vou pular um pouquinho. Bem, como que a gente identifica isso? Imagina que... Bem, isso aqui é bem simples. O nosso average terminal effect da empresa J é como que mudou o salário dessa empresa J no mercado L em relação quando tem um merger, que é 1, e o contrafactual 0. Condicional em características do trabalhador. Qual é o ponto? Por que é difícil analisar uma fusão? Porque uma fusão pode afetar salário de várias formas, tá bom? Uma dessas formas é pelo monopsony power, pelo aumento de local market power, que seria esse termo aqui, a gente não precisa lembrar desse gama, mas ela também pode afetar porque pode ter sinergias, ok? Então, essas sinergias podem ser passadas para o salário do trabalhador também. Fora isso, existe essa mudança da composição de trabalhadores, que a gente tem que levar em conta que seriam mudanças em X. Bem, o nosso objetivo é identificar só esse termo daqui, ok? Como que mudanças no poder de mercado local afetam o salário. Por que a gente só está interessado nisso? Primeiro, por uma questão de validade externa. Cada fusão vai ter a sua própria eficiência. Então, é menos interessante a gente analisar a eficiência dessa fusão específica. E porque também existe muito trabalho sobre isso. Eu acho que sobre esse primeiro ponto é onde a gente está mais motivado também. Bem, seguindo. Quais são os pressupostos que a gente está fazendo? Então, primeiro, qualquer ganho de produtividade vai ser igual, na média, entre tratamento e controle. Qual a ideia? A ideia é que a fusão foi decidida a nível nacional. Essas empresas estão distribuídas em todo o Brasil. Então, essas sinergias vão ser igual para... E aqui eu posso relaxar. Ela não precisa ser igual para todos os municípios ou para todas as farmácias. Simplesmente vão ser iguais para grupo controle e tratamento. Tá bom? O segundo pressuposto é de que, bem, esse monopsony effect só existe onde teve mudança de concentração, como eu mostrei naquele gráfico. Né? Então, só onde tem overlap das empresas, que é o nosso grupo de tratamento, é onde vai ter monopsony effect. Eu estou chamando isso de parallel trans, mas, claro, parallel trans também implica que nada mais aconteceu nesses municípios que não tenha sido relacionado ao merger em tratamento versus controle. Bem, então, com a nossa estratégia de identificação, a gente vai comparar municípios com aumento de concentração, que eu estou chamando de delta C, contra municípios que não teve aumento de concentração. E nesse caso, o delta C agora é binário, tá bom? Como eu falei, é 0 ou 1. O seu município teve aumento de concentração ou não, mas a gente já tem especificações onde o delta C é contínuo, né? Quanto que aumentou a concentração nesse município? Hoje eu só vou mostrar o caso binário. Bem, vamos para estratégia empírica e resultados. Então, essa regressão que eu estou correndo é um leads and lads, ou um diff and diff, ou event study, como se queira pensar. E, então, o que é? Vamos parte por parte aqui. Primeiro, eu corro essa regressão separado para cada ocupação.
e separado para as empresas que fizeram a fusão e depois para os competidores, ok? O meu outcome, então aqui pode ser salário da firma F no município C, ano T, o trabalhador I. E a gente está interessado nesse beta J para cada período. Como eu falei, esse delta C é binário, 0, 1. Pensa nele como uma dummy tratamento. Depois eu tenho efeito fixo de ano, efeito fixo de município e controles individuais. Agora, lembra que essa dummy aqui, ela é o nível, nosso tratamento é o nível do município, ok? Bem, tá, essas empresas estavam expandindo, então a gente só usa os municípios onde as empresas estavam em 2010, antes da fusão. Ok, resultados. Se você pegar todas as ocupações, isso aqui é o leads and lags, tá? Então, isso aqui mostra a diferença de como que o salário evoluiu em um município onde a fusão aumentou a concentração versus um município onde não aumentou a concentração. E aqui a gente está pegando todas as ocupações. O efeito, como você pode ver, parece ser bem zero. Né? Bem, e qual é o ponto? Bem, a maioria das bases de dados que as pessoas estão usando para fazer esse tipo de análise não difere por ocupação, então elas vão usar uma coisa assim. Agora, se a gente separar essas regressões por ocupação, essa linha contínua aqui, ela é o mercado de salário de farmacêuticos. O mercado de trabalho de farmacêuticos. Então, como a gente pode ver, o salário de farmacêutico parece cair 2, 3 anos depois da fusão. E cair em termos relativos, né? Os dois, na verdade, estão subindo, mas o salário de farmacêutico não sobe tanto em municípios onde a fusão aumentou a concentração. Agora, o salário de pessoas de vendas parece estar constante. Eu gosto muito do resultado, mas eu tenho que fazer a nota de que são resultados preliminares. Ok? Isso daqui vai bem a favor da nossa prior, de que se existe mudança, seria um mercado de trabalho de farmacêuticos. Bem, a gente também pode analisar os competidores. Para os competidores, parece que existe uma tendência parecida. A queda se dá um ano depois já. Mas também existe uma pequena queda para pessoas de vendas. E depois, em emprego, é um pouco mais noisy, mas parece que cai. O emprego cai tanto para as empresas que fizeram a fusão, tanto para os competidores. E para lembrar os competidores, é o mesmo de DIF ao nível, o tratamento ao nível do município. Então, o competidor é basicamente, você tem uma farmácia no município onde aumentou a concentração, ou versus você tem uma farmácia no município onde não aumentou a concentração. Bem, a gente tem um montão de robustness checks. Então, a gente faz um painel de balance panel de establishments. A gente exclui uma cidade grande, não afeta muito. E depois, a gente tem outros resultados como em wage new hires, eu não coloquei aqui, mas como que muda a composição em termos de idade, de sexo ou experiência. E depois tem esses placebo mergers que pode ser interessante. Bem, para concluir, nossos resultados são consistentes com o uso de mercados, com o poder de mercado para diminuir o salário de farmacêuticos, ok? Mas não para diminuir o salário de pessoas de vendas. Próximos passos, eu estou fazendo uma survey para entender como os sindicatos atuam. É bem interessante, já tem várias histórias interessantes. A gente também pode usar esse merger como um IV para ver o efeito maior de como concentração afeta salários. Mas é isso por hoje. Assim que muito obrigado. E eu vou responder algumas perguntas antes no chat e depois eu posso abrir para perguntas em geral. Obrigado, Tomás. Então, eu não sei bem a hora e não sei se queres começar. Eu tenho um par de perguntas, de dúvidas, mas talvez podemos começar pelo pessoal do chat. Paulo Valença pergunta se você consegue diferenciar as fusões, algumas analisadas pelo CADE,
Entendo que não. Ok. Tudo bem, Paulo? Eu ainda não vi isso, mas agora a gente está analisando uma fusão que provavelmente foi analisada pelo CAD. E o problema é que a gente inclui várias fusões, a gente já tem essa análise. Eu acho que eu poderia ver. Agora tendo o E Léo. o Leonardo pergunta se é possível medir separadamente o efeito em farmacêuticos e atendentes. Ótimo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está fazendo, Léo. A gente vê o efeito sobre... Bem, nossa análise é Exato, separada. Desculpa, abrir o microfone para explicar. Justamente, eu estava pensando nisso e vocês fizeram exatamente isso. Né? Quer dizer, vocês mediram, quando você fala sales attendants, é exatamente o pessoal de farmácia que não é especialista. Né? Exatamente. Então, para essas pessoas, você não deveria esperar um efeito. Então, é bem interessante que você encontre isso. Exatamente. Duas observações, aproveitando que eu entrei no microfone. A primeira é que eu acho interessante que o efeito é gradual nos salários. Eu acho que isso é uma coisa que você pode explorar, tentar entender por que esse efeito não é imediato. Deve ter a ver com o fato de que as condições de mercado de trabalho dos farmacêuticos se deterioram e o efeito no salário, no final das contas, acaba aparecendo nos dados aos poucos, na medida que os farmacêuticos não vão conseguindo não vão conseguindo receber aumentos de salário, etc. Né? Quer dizer, tem um sluggishness no mercado de trabalho que você pode explorar, pode estar identificando. E uma outra coisa em relação ao CAD, tem uma preocupação aqui que muitas vezes o problema de monopsônio no mercado de trabalho, o que é a concentração relevante, é muito diferente do que normalmente o CAD olha, que é poder de mercado no mercado de produto. Né? Esse é um caso em que o farmacêutico é um especialista, então você olha no mercado de farmácias, a concentração é mais ou menos igual para os dois lados, mas para outras indústrias você pode ter uma fusão que não parece estar aumentando concentração em nenhum mercado de produto, mas está aumentando concentração no mercado de trabalho. Então acho que são coisas diferentes. Isso, perfeito. Cuidado quando for aplicar. Perfeito. Eu acho que essa era como a gente começou a motivar, né? Que exatamente o CAD vai analisar o mercado de produto e a gente não está observando isso, eu não tenho dados para observar isso. O nível de consideração que eu observo é um HHI roubado da literatura de I.O., né? Sim. Para o mercado de trabalho, mas é exatamente isso. Mas o ideal seria você medir um HHI por ocupação. É o que e a gente não faz, um HHI por produto. No seu caso, acho que não faz diferença, que seria mais ou menos parecido. Esse gráfico que eu mostrei aqui é um HHI por ocupação. Isso, né? Exato. Exatamente. E o ponto é exatamente isso, que se a gente não fizer por ocupação, se a gente fizer o HHI para todos os trabalhadores, a gente observaria uma coisa mais parecida com esse gráfico da direita, né? Se a gente juntar farmacêutico aqui. Mas exatamente esse ponto. Obrigado. Sim. Eu tenho um par de dúvidas. Então, esta parte do HI é um pouco, não necessariamente poder de mercado, não? Seria bom de trazer também uma parte aqui de markups. O problema é de onde tirar os dados, não? Porque eu deveria entrar nos microdados do IBGE de alguma maneira, não? Mas em certa maneira é um elemento que não necessariamente estamos capturando uma mudança no poder de mercado. Potencialmente, claro, mas não é necessário. Não? E isso também, eu ligo com uma parte que não entendi bem, como você consegue separar dos efeitos do merger, não? Porque há um elemento que se você tem maior poder de mercado, vai ter rentas e essas rentas podem ser partilhadas pelos trabalhadores não? E eu não sei como você consegue separar essas coisas. E um último comentário é sobre a complementariedade entre ocupações, não? Que seria bom de desenvolver um pouco mais, porque é bem interessante comparando um trabalhador com o outro e o fato se são ocupações complementares ou não. Bem, começando pela última, muito obrigado por todas as perguntas.
Não tinha pensado sobre complementariedade, então muito interessante, a gente vai pensar. Sobre a pergunta de rent sharing. Eu acho que eu passei rápido aqui, mas esse é o ponto, né? Que a fusão pode ter sinergias, pode aumentar a produtividade de todo mundo. O assumption aqui, a hipótese, é de que se existe a sinergia, vai ser igual para todos os trabalhadores em todos os municípios. Então, a ideia é que essa sinergia viria, por exemplo, de um centro de distribuição. Ok? Então, quando a gente pensa no mercado de farmácias mesmo, o que uma fusão faz? Ela não muda, ela não vai fazer com que duas farmácias virem uma gigante, né? Então, não existiria sinergia dentro de uma farmácia. O que pode existir é nessa distribuição de medicamentos ou como que essas empresas atuam. Então, a hipótese é que se existe sinergia, ela é igual para um município onde existia uma farmácia de cada empresa, que elas faziam o merge, versus um município onde só tinha uma farmácia de uma dessas empresas. O problema é que eu tinha um gráfico muito legal para mostrar, mas ia permitir identificar quem são as empresas. Mas eu acho, não sei se isso responde, senão a gente pode falar mais tarde. Tá bom. Temos outra pergunta de Henrique Mota. Eu não sei se quer desligar o microfone e perguntar você mesmo, ou eu vou ler. Não? É uma dúvida sobre a hipótese do mercado. Na verdade. Opa, oi, bem. Eu posso falar, se for melhor? Sim. Melhor, mais fácil. Bom, então, uma coisa olhando o seu paper que eu achei curioso, na verdade, tem uma assumption que me parece um pouco forte do mercado relevante de trabalho ser a ocupação município, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando assim talvez isso valha melhor justamente para os farmacêuticos do que para outros tipos de contexto de pesquisa, e que essa abordagem seria, então, não apenas adequada, mas apenas adequada em casos análogos aos dos farmacêuticos. E uma coisa que eu fiquei pensando, ainda assim, é provável que existam outras ocupações na RAIS que sejam próximas dos farmacêuticos. Então, assim, uma coisa que eu não sei se vocês já fizeram, mas se chegaram a tentar mapear como são essas ocupações da RAIS, como elas interagem, se existem ocupações parecidas com as dos farmacêuticos, porque aí vocês podem tentar olhar se existem efeitos para essas outras ocupações também, né? É isso. Ótima pergunta. Acho que é uma pergunta de validade externa, de alguma forma, né? Então, primeiro, sim. existe a pergunta se para o meu contexto a ocupação município não é muito forte, e o que a gente faz é ver como que é a mobilidade de farmacêuticos, se eles mudam de município muito frequentemente, ou se eles mudam para outros setores. Então, para farmacêutico, para a gente é bem claro que eles mudam um pouco para outros setores. Existe mudança entre municípios, mas relativo a outras ocupações eu acho que é menor. E eu tô conduzindo essa survey com os sindicatos para também perguntar um pouco mais sobre isso. Agora, eu acho interessante também isso de a validade externa, de se outros setores, vai ter um farmacêutico no setor de banco, né? Essa seria a pergunta. Então, o nosso objetivo aqui é meio que fazer um benchmark aqui do que a gente pensa. Então, quando você pensa no setor de banco, eu quero que você pense, como que é o setor, quão parecido o setor de banco é com de farmácia? É todo mundo pessoal de vendas ou é todo mundo farmacêutico? Né? E isso vai te dar uma ideia de como que o setor de bancos, como uma fusão do setor de bancos afetaria esses empregados. Né? Mas, claro, o mercado de trabalho de piloto de avião, ele provavelmente é a nível internacional. Então, a ocupação município seria irreal para eles. Eu acho que o nosso ponto é bem aí, né? Que é caso por caso que a gente tem que pensar. Tá. Obrigado, Tomás. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas já estamos nos 30 minutos. Então, obrigado a todo mundo. Vou ficar aqui. Perfeito. Então, vamos passar agora a Cristiane. Cristiane, não conseguimos ouvir? Acho que está muda.
Eu estou vendo, eu só estou tentando achar minha apresentação, que deveria estar aqui, mas não está. Desculpa. Achei. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim, tá. Certo. Perfeito. Só vou pedir desculpas porque eu achei que eu ia apresentar em inglês, eu realmente não me preparei para apresentar em português, e tem algumas palavras que eu não sei a tradução. Por exemplo, eu não sei a tradução de debugging. Muito obrigada a todo mundo por vir na apresentação. Meu nome é Cristiane, eu sou aluna do PhD de Princeton, e estou muito contente de estar aqui apresentando meu projeto, que é The Employee Cost of Corporate Debugging. É um trabalho em progresso, então comentários e feedback estão também vindos nesse estágio. A principal motivação desse projeto vem do fato de que, de forma geral, a corrupção ela vem sendo associada com ela vem associada de alguma forma com custos sobre o crescimento econômico e de desenvolvimento de forma geral. E não é surpreendente que em muitos países eles tenham buscado estratégias tentando combater a corrupção de forma geral. E nesse projeto eu foco em uma dessas estratégias, que é o Corporate Blacklisting ou Debarment, que são exatamente a mesma coisa. E aqui eu foco nessa estratégia porque é uma estratégia que foi bastante relevante no Brasil, e também é uma estratégia que, de certa forma, não tem sido muito estudada na literatura, e ela traz algumas implicações interessantes que eu vou mostrar hoje. Ela é uma estratégia para combater a corrupção que é bastante popular, vem sendo adotada em vários países, como Brasil, China, França, Reino Unido, Estados Unidos. E a ideia é que ela é um mecanismo de deterrence para essas firmas, tentando aumentar o custo delas de se engajarem em práticas corruptas. E a ideia geral é que as firmas que são punidas, elas não podem obter contrato de governo pelo tempo que a punição vigora. E a ideia geral é tentar entender como que isso afeta os outcomes de firmas, de trabalhadores, de forma geral. E a pergunta maior seria: quais são as consequências de um corruption crackdown sobre o mercado de trabalho, sobre os trabalhadores, que, de certa forma, eles vêm sendo negligenciados pela literatura. Para responder essa pergunta, eu vou usar o contexto brasileiro. Eu vou tentar convencer de que o Brasil é um contexto interessante por dois motivos. O primeiro é que, como todo mundo já sabe, o Brasil teve um grande episódio de escândalo de corrupção, que foi seguido pela implementação da lei de anticorrupção. E isso vai me dar um choque bem legal que eu posso explorar usando estratégias de identificação bem limpas, tentando ver o que acontece com as firmas de trabalhadores. E o segundo motivo é que eu tenho acesso a dados de debugging e a RAIS, que me permite mapear isso de uma forma bem fina. Eu gosto de ser bem honesta e direta sobre os efeitos que eu encontro já no início da apresentação. E, de forma geral, o que eu encontro é que estabelecimentos que estão debugged, eles experimentam uma queda de 45% no número de emprego, e eles estão 15 pontos percentuais mais propensos de saírem do setor formal, depois do choque. E o segundo resultado que eu encontro, que eu acho bem legal, é que, independente de se a sua firma fechou ou não, o trabalhador em si, ele vivencia uma queda de 25% no salário dele por conta dessa política. E isso não é muito sobre efeitos de reputação, não é muito sobre porque você trabalhou numa firma corrupta, agora todo mundo sabe disso, então essas pessoas elas estão prejudicadas. Isso não tem a ver, tem algum papel para o efeito de reputação, mas mais do que isso, o que é relevante é que esse efeito ele é basicamente derivado do efeito de desemprego. E aí o principal takeaway do projeto é que
toda vez que você quer pensar numa política tentando combater a corrupção, é realmente importante levar em consideração esses potenciais custos que isso implica aos trabalhadores, que isso não é levado em consideração quando a gente pensa em corruption crackdown de forma geral. Em termos de literatura, o projeto ele se encaixa em 3 literaturas relevantes. A primeira está relacionada à corrupção e ao comportamento de firmas, e a minha contribuição, além de olhar para firmas, seria olhar para os trabalhadores, que é um lado que tem sido, de certa forma, negligenciado pela literatura. A segunda contribuição tem a ver com política de anticorrupção, e corporate development é uma dessas políticas. E é importante enfatizar que o Brasil ele é bastante conhecido pelas auditorias do município, né? E no nosso caso, development e audit, eles teriam políticas completamente diferentes, e isso vai ficar claro daqui a 2 slides. E, de forma geral, ele também contribui a uma literatura que estuda perda de salário dos trabalhadores que estão displaced, tá? Eu acho que todo mundo aqui é familiar com o contexto, mas eu tenho que falar um pouco sobre isso. O Brasil ele é um país de desenvolvimento que é conhecido por ter um grande peso de regulação de governo. Quando você considera os rankings, utilizando essa métrica, o Brasil está ranqueado bem baixo. Em 2013, houve uma investigação fatídica que revelou essa trama envolvendo essa trama de corrupção envolvendo firmas privadas e o setor público para obter contratos de governo. Isso aí teve muita atenção da mídia nacional, mas também teve muita atenção da mídia internacional. O The Economist, por exemplo, disse que foi a maior investigação de anticorrupção no Brasil, e o The Guardian até perguntou se, na verdade, não foi o maior escândalo de corrupção da história. E o que aconteceu nesse meio período, todo mundo sabe, todo mundo foi para as ruas protestar contra a corrupção, demandar melhorias em diversas áreas, como educação e saúde, e o Congresso tentou reagir a isso promulgando a lei de anticorrupção. Eu não vou ter muito tempo para ir em detalhes sobre a lei em si, porque ela não é tão relevante assim, mas o que é relevante é que a lei, de certa forma, ela tentou aumentar a responsabilidade das firmas pelas práticas corruptas. E o que é relevante aqui é que ela realmente aumentou o custo para as firmas de se engajarem em corrupção por meio de development. E como que funciona no Brasil? No Brasil existe um banco de dados públicos que se chama STED, Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas. Esse banco de dados ele é público, qualquer pessoa pode acessar, e lá tem todas as informações das firmas que têm sanções ativas por atos relacionados à corrupção. E para ser incluído lá, o primeiro passo para uma sanção administrativa é que você tem ou Measure Report, ou Whistleblowing, Audit Report, ou qualquer outra fonte de informação que potencialmente indica algum ato potencialmente ilícito por parte da firma. E a CGU, ela vai lá e investiga. Ela tem 6 meses para investigar e lançar um veredicto. E se a firma, ela de certa forma, comprovadamente corrupta, se a firma, ela de certa forma, comprovadamente corrupta, as agências de governo, elas, seja federal, estadual ou municipal, qualquer que foi prejudicado para essa firma, ela tem que ir lá registrar a sanção. A banco de dados ela tem que ser atualizado pelo governo. E o que é punição, de forma geral? A punição é você não poder ter contratos públicos e não poder participar de licitação do governo enquanto a sanção está em vigor. Se você for olhar a base de dados, o tempo médio de punição é em torno de 22 meses. Em alguns casos, a firma pode ter que pagar uma multa, que pode ser 20% da receita bruta, ou até 60 milhões de reais. Algumas sanções elas têm que ser divulgadas pela mídia de alguma forma, seja rádio, seja jornal, seja o site do governo. Vocês podem ver no Globo ou na Folha de São Paulo tiveram algumas divulgações. E depois que essa sentença ela é cumprida, a sanção é revogada e a firma pode participar de licitação novamente, tá?
a base de dados, os dados que eu uso para esse projeto vai ter as informações que eu consegui da CGU sobre a 6. Eu consegui todo o histórico das firmas que foram punidas. E o que é relevante é que a minha restrição de amostra vai ter entre 2014 e 2016, porque é quando a lei anticorrupção começa, e também porque eu quero observar essas firmas pelo menos até 2 anos depois do início da punição. E essa firma, todos esses dados eles vão ter o CNPJ, e com o CNPJ eu consigo cruzar a RAIS, que é o dado que cobre o setor formal no Brasil, e com isso eu consigo ter uma série de características a nível de trabalhador e a nível de estabelecimento. E para testar um dos mecanismos, eu também uso dados de contratos de procurement e também de bid, de licitação, se a firma tentou conseguir uma licitação ou não, mas isso é só com o governo federal, porque os dados estão descentralizados a nível estadual, municipal, e o primeiro ano que esses dados estão disponíveis é 2013. E aí o que acontece? O meu universo de amostra ele vai ter firmas que foram punidas, eles vão ter firmas que foram de body. E o que é relevante aqui é achar um grupo de controle para elas. E para isso, o que eu faço eu exploro o fato de que a RAIS é uma base de dados muito rica para tentar algum algoritmo de matching que me permita parear e identificar um grupo de controle para essas firmas que foram punidas, baseadas em características observáveis antes da punição. Por exemplo, a indústria, o tamanho da firma, o município que a firma está localizado. É um algoritmo que não é só muito rico, mas como ele também é muito robusto. Conforme eu vou mudando as variáveis, o resultado vai ser sempre o mesmo, de certa forma. A conclusão é sempre a mesma, qualitativamente. E daí, com base nisso, eu consigo ter um Deep-in-Deep, um Event Study, onde eu exploro o timing em que as firmas são punidas, controlando para efeito fixo de ano e de estabelecimento. É uma especificação bem simples e popular. E aí, o primeiro conjunto de resultados vai ter emprego e se a firma é mais propensa de sair do setor formal ou não. E aí vocês podem observar 2 padrões a partir desse gráfico. O primeiro, no gráfico esquerda, a minha variável dependente vai ser o log total de emprego. E aí vocês podem observar que antes do evento, antes do debounding, não tem nenhuma evidência de pre-trend, o que meio que corrobora a ideia de que o meu algoritmo de matching ele funciona bem. Só que depois disso, o que vocês vão observar é que tem uma queda brutal. E a estimativa pontual é em torno de menos 0,59, que é equivalente a 45% de queda do número total de empregos depois que essas firmas são punidas. E a mesma coisa para a probabilidade de você sair do setor formal. Elas são 15 pontos percentuais mais propensas de saírem do setor formal depois dessa punição. E aí o próximo passo seria tentar pensar o porquê disso, né? E aí são 3 mecanismos que eu tentei explorar de alguma forma. O primeiro pode ser simplesmente porque as multas que essas firmas encararam podem ter imposto pode ter imposto algum tipo de custo para as firmas. Só que eu quero argumentar que quando você olha a base de dados, são muitas poucas firmas que são efetivamente multadas no final do dia. E se você for considerar que o máximo que uma firma pode ser multada é 20% da receita bruta, não parece ser muito para justificar essa queda enorme no emprego que a gente observa na média, no agregado. A segunda hipótese seria que, olha, o governo ele é um cliente muito importante para essas firmas, e uma vez que essas firmas são punidas, isso aí é um choque negativo de demanda para elas. E, de certa forma, isso vai afetar essas firmas. Então, para testar para esse canal, eu uso a base de dados de licitações, e aí eu consigo juntar usando a informação do CNPJ, e a minha variável aqui vai ser a probabilidade de você estar aplicando bidding para um contrato de governo, contrato federal. E aí o que você pode encontrar é que, na verdade, realmente, de fato, teve um choque negativo de demanda para essas firmas.
E finalmente, o último canal pode ser que, olha, essas firmas, agora todo mundo sabe que essas firmas, de certa forma, são corruptas, e elas podem ter algumas dificuldades de fazerem negócios, de conseguir clientes, de conseguir crédito, por causa dessa mancha de reputação. Isso é muito difícil de tentar mapear, porque, de certa forma, eu precisaria de acesso a dados que eu não tenho, que é, por exemplo, compras, crédito, etc. Mas eu vou tentar mapear daqui a 2 slides usando informação a nível de trabalhador, tá? E aí, a próxima pergunta é, beleza, existe um primeiro estágio, existe que essas firmas, de fato, depois da punição, elas estão bastante afetadas, existe um choque negativo para elas, mas e os trabalhadores? Será que isso também se propaga para os trabalhadores de alguma forma? A razão pela qual não é uma boa ideia de você usar o salário como uma variável dependente nesse caso é que, de certa forma, teve um efeito em desemprego e isso vai se refletir na composição de trabalhadores que permanecem empregados depois disso. Então, assim, qualquer análise sobre emprego, ela vai ter a questão de que houve uma mudança na composição dos trabalhadores. Então, é muito difícil você interpretar isso. E a segunda coisa é que, como vocês podem imaginar também, é que as firmas elas podem tentar se livrar dessas punições, de certa forma. Elas podem criar novas firmas para tentar continuar tentando obter licitações de governo. Oi, Léo, pode perguntar. Eu posso fazer a pergunta no final. É uma pergunta mais geral, não é específica desse ponto, não. Ah, tudo bem. Claro. Então, voltando aqui. E aí as firmas elas podem tentar mudar o CNPJ, e aí qualquer efeito que eu vou ver no salário é puramente mecânico, é puramente a firma sair do setor formal. Então, a forma que eu tento lidar com isso é o seguinte, eu pego o conjunto de trabalhadores que estavam trabalhando naquelas firmas punidas pelo menos 3 anos antes da punição, elas têm algum tipo de tenure, elas estão bastante tempo lá, e aí eu uso o meshing para tentar identificar o grupo de controle para eles. E aí eu tento mapear o que acontece com esses trabalhadores ao longo do tempo, independente deles ainda estarem naquela firma que foi punida ou não. Então, ela é uma especificação que ela é bastante flexível, nessa ideia de você poder acompanhar o trabalhador, independente de você estar ainda naquela firma punida ou não. E, de novo, é um event study, a diferença é que vai ter que a especificação é a nível do trabalhador, né? Vou controlar para efeito do trabalhador também. E aí, o que eu encontro na figura esquerda, a probabilidade de você estar empregado, é que, independente de você ainda estar naquela firma ou não, esses trabalhadores, eles acabam sendo afetados, eles são mais propensos a estarem desempregados. E aí, quando você olha para o efeito em salário, o efeito, na verdade, ele é em torno de uma queda de 25% no salário desses trabalhadores, independente de você ainda estar trabalhando naquela firma que foi punida ou não. E aí, na última parte do paper, de forma geral, assim, um take stock é que existe um efeito negativo em emprego, em salário, mas vocês podem imaginar que tem 2 potenciais canais que podem estar por trás disso. Primeiro, que seria o efeito de displacement mesmo. O trabalhador ele é menos propenso a estar empregado, isso se repete na trajetória dele ao longo da vida, ou pode ter um efeito de reputação. Olha, todo mundo sabe que você trabalhou naquela firma, eu não posso mencionar aquela firma que eu assinei um acordo de sigilo, mas você trabalhou naquela firma que todo mundo sabe que é corrupta, e por esse motivo o trabalhador não pode estar tendo alguma dificuldade no mercado de trabalho. Então, para isolar o canal desse choque de informação, o que eu faço é o seguinte, em vez de pegar o universo desses trabalhadores que estavam ali naqueles 3 anos, eu pego qualquer trabalhador que esteve naquela firma que foi punida, mas que já saiu daquela firma antes da punição. E aí, ele já foi para uma outra firma, ou ele está fora do mercado de trabalho, que seja, mas qualquer choque, qualquer informação que eu vou ter,
vai ser simplesmente o choque de informação. Não pode ser o displacement effect, porque ele já foi displaced antes daquele evento, tá? E aí o que vocês podem ver é que existe, na verdade, um efeito pequeno sobre emprego e salário, de forma agregada. Mesmo eles já tendo saído daquela firma, ele é menos propenso de estar empregado após o choque, após o debarment, e, por consequência, ele também sofre uma queda no salário. E aí, só que assim, o efeito ele existe, mas ele é pequeno. Então, a conclusão é que, na verdade, essa queda salarial de 25% que a gente observa, ele é basicamente puxado pelo efeito de desemprego. E a conclusão é isso: as firmas que estão punidas, elas têm uma queda de 45% de emprego e estão 15 pontos percentuais mais propensas de saírem do setor formal. Os trabalhadores, independente de ainda estarem naquela firma ou não, eles têm uma queda no salário de 25% até 2 anos depois do choque. E uma coisa que é interessante é que quando você pensa em distributional effect, por exemplo, que um gerente pode ser mais afetado do que um trabalhador que é low skill, na verdade não, parece que todo mundo é afetado, independente de sua ocupação, independente do seu tenure, etc. Não existe muito de um grupo estar sendo mais afetado que o outro. A outra conclusão é que existe algum papel para o choque de reputação, mas ele é muito pequeno para explicar todo o efeito. E o que é relevante aqui é o choque em desemprego. E aí a conclusão é que essas políticas de anticorrupção, na verdade, no final do dia, elas não só geram impacto sobre o alvo delas principal, que eram as firmas, elas também geram um impacto, de certa forma, quando foram desenhadas, elas também geram um impacto nos trabalhadores. E aí qualquer tentativa de você considerar o welfare, o efeito de bem-estar geral, ele também precisa considerar esses custos que refletem nos trabalhadores. E aí, a outra forma, a conclusão é que também esse paper ele pode ser também um primeiro passo para tentar caracterizar o impacto do debarment como um todo na economia. Você pode imaginar que também a exclusão dessas firmas, de certa forma, mudou toda a competição dentro dessa política de licitação, e isso pode ter um efeito na competição, na qualidade dos produtos que são ofertados durante a licitação, por exemplo. Isso aí fica como trabalho futuro, tá? Obrigada. Léo, se você quiser perguntar. Obrigado, Cris. Muito bom. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário, e não é exatamente uma crítica, porque eu acho que você está fazendo o trabalho, está bem delimitado, as suas observações, é só uma observação de interpretação geral sobre esse efeito. Quer dizer, um dos problemas potenciais de corrupção é gerar misallocation. Quer dizer, a empresa, antes de ter sido descoberta que ela era corrupta, ela estava ganhando vários contratos. Ela estava dando propina, e provavelmente ela estava dando propina para ganhar contratos que ela não merecia ganhar por eficiência. Então pode ser que o período antes, o que você está observando são empresas que estão com mais emprego e se isso tiver mais lucro, certamente, e possivelmente se isso repercutir nos trabalhadores salários mais altos do que seria o equilíbrio. Talvez ela fosse ineficiente e estivesse ganhando contratos que ela não ganharia num ambiente sem corrupção. Então é mais uma questão de interpretar esses efeitos. Sim, é ruim, os efeitos são ruins para a empresa, mas para a sociedade como um todo a gente não sabe ainda, né? A minha resposta para isso eu concordo plenamente. Eu tento ser bem cuidadosa nessa questão de tentar encontrar um grupo de controle adequado para aquelas firmas. Eu entendo que assim, muitas vezes a gente não consegue observar, por exemplo, o quanto de contrato mais essas firmas tinham. Mas, por exemplo, o meu algoritmo de matching, ele considera que o grupo de controle dele também teve um contrato de governo, tá? Então, assim, de certa forma, o que eu estou comparando é que aquela firma tinha algum contrato de governo antes do choque,
o grupo de controle daquela, a firma controle daquela firma também vai ter algum contrato do governo. Eu reconheço que existe uma limitação, assim, eu, por exemplo, não consigo ver o volume, mas eles também estão pareados, por exemplo, no tamanho da firma, na distribuição de emprego, mas também na distribuição de salário. Então, se aquelas firmas estavam pagando muito para um trabalhador antes, porque elas conseguiam conseguir algum tipo de rent sharing por conta desse contrato, o meu algoritmo ele tenta encontrar uma outra firma que também é parecida naquela dimensão. Então, assim, sim. Em relação ao mesmo ponto que você está levando, em relação ao seu controle, pode ser que essas empresas, por exemplo, a Odebrecht foi debarred, ou foi declarada idônea. Pode ser que o seu controle agora tenha mais contratos com o governo, porque ele usou esse espaço que a Odebrecht largou, e aí o efeito que você está vendo, que cai o emprego da Odebrecht, é porque está aumentando um pouco o de outra empresa. É possível, de forma geral, assim, quando você tenta plotar o rol dessas estatísticas, uma das coisas que você tenta, que eu tento fazer é exatamente ver o que acontece com o contrato. Não me parece ser muito esse canal, mas, assim, eu diria que tudo bem, é possível que o grupo de controle, de certa forma, reaja a isso, e daí, por exemplo, o grupo de controle tem algum tipo de aumento no salário. Então, assim, não sei, se tem alguma defesa que eu possa fazer, que o efeito, na verdade, estaria subestimado, né? Bem, superestimado, eu acho. Mas, de qualquer forma, seria interessante ver a tendência de contratos do controle e do tratamento. Sim, eu não tenho a estatística de UROL aqui, eu não tenho gráficos brutos aqui para tentar ver o que acontece, mas, assim, de forma geral, assim, eu concordo que qualquer efeito no estabelecimento em si vai ter esse problema de spillover, entendeu? É possível que algumas firmas acabam sendo beneficiárias porque outras foram declaradas inidôneas. E aí, eu acho que isso pode ser um trabalho futuro interessante, na verdade, de tentar ver o que acontece em termos de competição, de quantidade e qualidade dentro daqueles modelos de organização industrial, nesses modelos de licitação. Mas o foco desse trabalho era mais ver o que acontece com o trabalhador em si, entendeu? Que eu acho que essa mensagem principal aqui, toda vez que a gente quer pensar numa política de anticorrupção, existe um lado que as pessoas não estudam, e que eles estão afetados, que são os trabalhadores. Cristiana, eu tenho uma dúvida nesse efeito de perda de emprego, se vale a pena reduzir a amostra a trabalhadores que também perdem emprego. Então, você tem vários choques exógenos à firma, um é a corrupção, mas o outro pode ser por qualquer outra dúvida. Não? Então, a minha dúvida seria, será que a perda de salários é semelhante com outros trabalhadores onde a empresa fechou por outras razões? Porque se é assim, se é o mesmo, então tampouco é tanto que é ligado à corrupção, não é um choque de perda de emprego. Sim, eu acho que é um excelente ponto. De fato, na minha restrição da amostra para os resultados de salário, eu tento impor algum tipo de tenure, justamente porque no Brasil a rotatividade do mercado de trabalho é muito alta, então eu meio que queria tentar isolar um pouco, tentar ver o que acontece com trabalhadores que de fato estão mais marcados por isso. Mas, realmente, uma das coisas que eu poderia fazer é pegar os trabalhadores que estão... poderia fazer isso, sim. Tá. Obrigada pelo comentário. Mais alguma pergunta? Ou passamos à última apresentação com comentário? Eu não vejo nada no chat. Tá. Então, vamos passar à última apresentação, sim? Eu vou partilhar a minha tela, se consigo. Vocês conseguem ver? Sim? Tá. Então,
Este é um paper feito com o meu colega Antônio Martins Neto, é sobre inovação e salários, tá? E então, este é o meu trabalho é maioritariamente em questões de inovação e tecnologia, não? Mas uma pergunta de pesquisa que sempre temos é qual é o impacto na distribuição. Não? E ao trabalhar no Banco Mundial temos um interesse bastante grande em questões distributivas e de salários. Não? Então, eu tenho uma apresentação um pouco longa, mas eu vou pular algumas slides para ir diretamente aos resultados. Sim? Então, nós temos toda esta literatura de Skill Bias Technological Change, de Job Polarization, sobre o impacto das tecnologias nos salários, no emprego. Não? Mas temos menos em questões de inovação e performance quando vem a mercado de trabalho e emprego, não? E sobretudo a salários. Não? Tem dois canais bastante grandes, não? Sobre de como a inovação pode afetar aos salários. Não? É parte do que estávamos falando na primeira apresentação da questões de rent sharing. Não? No sentido schumpeteriano da inovação, as empresas mais inovadoras vai criar rents, depois, dependendo do mercado de trabalho, pode se partilhar com os trabalhadores. Não? Aqui tem um canal. O segundo é uma literatura mais recente que é nos incentivos aos trabalhadores para inovar. Não? E eu vou falar um pouco mais disso. Mas são os dois canais mais gerais que nós vamos tentar identificar no paper. Não? Tem vários papers de Van Reenen, um antigo, sobre quem está apropriando as rentas da PID, de Aguillon, de Figit. Em geral, quando o mercado de trabalho é mais imperfeito, você tem uma partilha dessas rendas, não? E, de fato, a inovação afeta a produtividade e há um paper review de Descartes, onde mostra, olhando vários estudos sobre a elasticidade de salários a produtividade de trabalho sendo de 0,5 a 0,15. Não? Então, há uma captura por parte dos trabalhadores. Não? Uma literatura mais recente enfoca em diferentes ocupações e tipos de skills e como partilham essas rendas, não? Porque se você vai ter que ocupações dentro da firma têm diferentes capacidades de apropriação, de bargaining, então vai ter um impacto nos salários que vai ser diferente, ainda que pode também criar muita desigualdade. Tá? O segundo canal é literatura que pouco mais recente e que tampouco há tanta evidência empírica é sobre incentivos, não? Incentivos aos trabalhadores. Há uma linha de trabalho na inovação onde enfoca nos trabalhadores, sobretudo alguns engenheiros da planta e outros, que são chave no desenvolvimento de inovações. São elas os que vão inovar e você precisa incentivar a elas para que tenham um caráter e uma cultura mais inovadora, não? E, em paralelo, tem toda a discussão sobre práticas de gestão, de Bloom e Van Reenen, onde enfoca muito na existência de incentivos para aumentar a performance, a práticas de gestão, a qualidade das práticas de gestão e a performance da firma. Tá? E nós vamos tentar identificar estes elementos. Para o Brasil, vamos usar o RISE. Vamos trazer uma medida de inovação baseada em ocupações, e vou descrever em um minuto, e vamos olhar primeiro a existência de um premium e uma decomposição de premium entre vários elementos, setores, porte da firma e tipo de skill. Né? Ao final, vamos tentar dizer alguma coisa de causalidade, sim? E para ilustrar um pouco os dois canais que eu estava falando, o primeiro sobre se há como um paralelo ao self-selection, a literatura de self-selection nas exportações, onde você tem empresas mais produtivas que exportam, não? Aqui, neste caso, seria, você tem empresas que pagam maiores salários antes de inovar, que pode ser sugestivo um pouco desta ideia de teorias de incentivos. Na segunda parte é tentar olhar um pouco se as empresas que inovam, os salários dos trabalhadores aumentam de maneira significativa. Tá? Então, vamos usar a RISE de 2014 a 2017, já conhecem a RISE, não vou falar muito da base.
E para estimar o wage premium, vamos ter uma equação canônica, Mincer, ¿no? Onde vamos aumentar um pouco a equação de salários com diferentes observables, ¿sí? E controles, e vamos ter esse indicador da empresa inovadora, que vai ser muito simples, ¿sí? Que é basicamente baseada no certas ocupações da firma. Tá? Tem uma série de estudos onde olham o número de cientistas, número de engenheiros como variáveis que vai a determinar a inovação dentro do país. Sim? No caso do Brasil, tem trabalho de Araújo e colegas do IPEA, onde usam essa que chamam POTEC, que é o pessoal técnico da firma, sim? E que basicamente elas mostram que tem uma grande correlação, uma correlação muito alta com a PID. Sim? Elas fizeram usando a Pintec a nível da firma. Nós fizemos uma comparação só com dados agregados que podíamos aceder sem aceder aos microdados do IBGE, e também mostramos que quando você agrega o nível de estado entre o promedio de trabalhadores POTEC e por estado também o gasto em pesquisa e desenvolvimento também tem uma correlação muito alta, 0,81. Okay? Então, qual é esse POTEC? São pesquisadores, basicamente, ocupações definidas por pesquisadores, engenheiros, evidentemente pessoal de P&D e profissões científicas, não? Então, a nossa medida vai ser muito simples. Vamos ter duas medidas. Uma no início, que vai ser o número de trabalhadores POTEC. Na segunda medida, que vamos usar mais na parte mais causal, como tratamento, se ao menos tem um trabalhador. E depois vamos fazer um pouco, no paper, fazemos um pouco de sensitivity analysis, usando um threshold um pouco maior, de 2 e 3 trabalhadores, e não mudam os resultados. Não é? Então, é uma variável muito simples, mas que funciona, e o que vou tentar mostrar é que funciona bem. Sim? Então, primeiro, escrevendo um pouco as estatísticas entre empresas inovadoras e não inovadoras, basicamente o que já vocês podem ver é que tem características diferentes. Não? As empresas inovadoras são muito mais grandes, usam muito capital humano mais alto, tem mais high skill, então são estruturalmente diferentes, e vamos ter que controlar para isso em todo o análise empírico. Aqui um pouco o raw plot das diferenças no salário médio entre empresas inovadoras e não inovadoras por idade e por setor também, e já podem ver que sem controle incondicional você tem um premium ligado à inovação com salários médios mais altos. Né? Então, aqui tem um pouco a tabela principal de resultados com o premium. Ao início controlamos só para ocupações e região, depois controlamos também para fatores individuais, o trabalhador efeitos fixos, e na última coluna, na 7, enfocamos também com os dois, com efeitos fixos de trabalhador e de firma. Um elemento importante que é um grande problema aqui é que esse efeito fixo da firma vai absorver parte do Innovation Premium, sim? Porque o premium da inovação, ainda que tenha um salário no trabalhador, é ligado também à firma. E você não consegue bem separar o efeito fixo da firma das questões que são o efeito fixo propriamente da firma, que são efeitos do premium da inovação. Então, o premium real vai sempre depender vai estar entre o premium que você vê com os efeitos fixos do trabalhador e aquele também do efeito fixo da firma. Vai estar no lugar no meio. O importante é que o premium é sempre positivo, medimos também para o setor público, mas é um premium de inovação bastante elevado, vamos dizer. Okay? E é robusto
em algumas especificações. Agora, começamos a olhar também a composição de parte desse premium. Primeiro olhamos a questão de sorting, não? Até que ponto vocês vão ter que são empresas, trabalhadores de maior capacidade que não conseguimos controlar por algumas características, ou empresas. Então, aqui tem nesta figura o plot de individual fixed effects e de firm fixed effects ranqueado na parte da inovação, são os deciles de número de trabalhadores de Epotec, e você vai ver que tem até 50 pontos de diferença no efeito fixo de trabalhadores. Então, tem sorting bastante grande de trabalhadores e também uma diferença menor, só de 7 pontos, mas entre empresas não inovadoras e inovadoras. Então, sim tem sorting. Tá? Também medimos que estamos assumindo quando adicionamos na equação de estimação as duas partes aditivas de Worker Fixed Effects e Firm Fixed Effects. Isso é condicional a ter este exogenous sorting e fazemos o mesmo exercício de CART de ver as transições, não? entre os trabalhadores e mostramos que tem exogenous sorting, não? Que aquelas trabalhadores que mudam radicalmente estabelecimentos em termos de não inovador, aquelas que vai de não inovadoras a inovadoras aumentam o salário e aquelas ao revés têm uma queda de salário significativa. Então estamos relativamente confortáveis que tem exogenous sorting. Por setor, aqui mostramos os resultados quebrando a amostra. Os resultados do premium são significativos só quando você introduz os dois Worker Firm Effects para agricultura e manufatura, o coeficiente não significativo, mas uma vez está absorvendo parte também, esse Firm Fixed Effect está absorvendo parte do Innovation Wage Premium. Tá. Depois olhamos também esta parte do que o nome é o Large Firm Size Premium, onde você tem este Wage Premium associado a empresas grandes, sim? E o que fazemos é quebrar a amostra por porte da empresa, micro, pequena, média e grande, e encontramos ainda que você tem premium positivo para todas as categorias. Em cada categoria de porte também controlamos para o tamanho da empresa, sim? Mas ainda assim o premium é robusto, é bem robusto. Outro exercício que fazemos é paper recente de Aguillon e coautores, onde elas mostram que, contrário a que você poderia esperar, só de fato os low skill workers que têm ganho desse wage premium, tem wage premium superior aos high skill workers, não? Elas desenvolvem todo modelo de complementariedades entre skill occupations, onde mostram que você tem uma complementariedade para empresas inovadoras, onde você vai precisar de algum tipo de low skill workers que são muito complementários e que de fato recebem uma parte maior desse wage premium. Sim? Sem controlar para o Firm Fixed Effects, encontramos resultados semelhantes, mas quando você controla para Firm Fixed Effects, que elas não fazem no seu paper, você encontra de fato que o premium é maior para os high skill workers. Mas uma vez aqui, a dúvida é até que ponto esse Firm Fixed Effects está capturando também, absorvendo parte do wage premium, e esta é uma área que nós queremos avançar e desenvolver, não? Porque tem implicações importantes na desigualdade salarial da empresa. Então, até aqui um pouco mais descritivo sobre a distribuição do wage premium. Encontramos wage premium ligado à inovação muito robusto, sim? E que é positivo, que é maior em alguns setores que outros, nas grandes empresas, etc. O que fazemos agora é tentar entrar na parte mais causal, não? É tentar fornecer algum tipo de evidências sobre as teorias, não? E o primeiro exercício aqui, como eu falei antes, vamos usar só uma variável dicotômica. Se você tem ao menos um trabalhador por tech,
uma DAMI 1 de inovadora. Não? E o primeiro exercício que fazemos para olhar esta self-selection é basicamente reestimar as equações, mas com digamos, deixa eu fechar aqui, reestimar as equações do wage premium, mas agora o tratamento vai ser que a empresa vai se tornar inovadora no futuro. Então, ex ante, vai se tornar inovadora, será que você consegue identificar um wage premium nos trabalhadores ligados à inovação. Sim? E encontramos também que é consistente com a literatura de incentivos, sim? Que as empresas que vão se tornar inovadoras, vai mudar de 0 a 1 no futuro, estão pagando maiores salários, têm um Innovation Wage Premium e que é persistente. E eu acho que é interessante até quando você avança 3 anos antes de tornar-se inovadora. Então, e também olhamos as diferenças nas distribuições salariais antes de entrar a ser inovadoras. Aqui estamos restringindo a amostra a empresas não inovadoras, algumas que vão se tornar inovadoras e outras que seguem sem ser inovadoras, sim? Mas evidência forte de que elas já pagam salários mais altos, que pode ser consistente com a ideia de incentivos, não? Onde você quer incentivar aos trabalhadores a ser mais inovadores. Depois olhamos o que acontece com aquelas empresas que se tornam inovadoras, fazemos um diff in diff, ok? E a ideia aqui é medir o que acontece com esses trabalhadores de empresas que não são inovadoras quando se tornam inovadoras. Então, também estamos restringindo a nossa amostra e encontramos mais uma vez que você tem um wage premium positivo, que é 1.7 log points, R$1 por hora, e é persistente também em T mais 1, T mais 2. Sim? Então, encontramos, digamos, evidências para os dois canais. Não? Um de pagar maiores salários, o outro de ter um premium associado quando você entra, onde os trabalhadores vêm aumentados os seus salários nas empresas inovadoras. Sim? Aqui temos um pouco a figura onde mostramos a mudança depois do tratamento e vemos que aumenta a diferença entre trabalhadores em empresas inovadoras e não inovadoras justo quando entram a ser inovadoras. Então, é evidência visual do que estamos mostrando. Então, o último exercício que fazemos é dizer, ok, você ainda pode ter algum elemento endógeno que faça nessas empresas inovadoras. Vamos tratar só daquele grupo onde as empresas fecharam. Sim? Então, a ideia é, vamos seguir os trabalhadores, sim? Todo mundo recebe esse choque exógeno de fechamento da firma e vamos fazer mais uma vez o mesmo exercício. E ainda assim, encontramos também este efeito positivo na inovação, com um wage premium positivo, que persiste também até T mais 3. Sim? Então, aqui é um pouco a diferença entre salários. Ao início estavam maiores pagados, mas a diferença grande entre os trabalhadores começa a ser forte depois de que foram inovadoras. Okay? Para acabar, então, encontramos um premium robusto e bastante alto, sim? Entre 8 e 18 log points, que seria mais ou menos 1.2, 1.08 reais por hora para o setor privado, sim? Mostrei antes setor público e setor privado. O premium é maior para empresas grandes na manufatura. Encontramos também evidência, no, de sorting, encontramos evidências de que essas empresas que se tornam inovadoras já estão pagando salários mais altos desde o início. E também encontramos evidências de que há um impacto da inovação, da firma tornar-se inovadora nos salários, não? Com um premium positivo. Não?
Em termos de próximos trabalhos, eu acho que este elemento de tentar quebrar um pouco estes salários por tipo de skill e ocupações é importante explorar esta ideia das complementariedades entre high e low skill que o Aghion e o autor estava encontrando. E, no geral, também é um pouco de validez desta variável de inovação, porque realmente, com mais trabalhos em outros países, talvez usando a mesma variável, pode abrir a porta a toda na área empírica, não? Porque um dos problemas na área de inovação e tecnologia é a falta de dados, onde você vai a um tipo de pesquisa muito específica com os Innovation Surveys. E se você consegue usar isso, você pode usar censos, pode usar Employer-Employee Databases para explorar elementos de inovação e distribuição da renda. Okay? E acabo aqui. Não sei, não consigo ver se tem perguntas, mas deixa eu fechar aqui. Xavier, tem uma pergunta. É muito interessante a sua apresentação, obrigada. Tem um paper da Amy Finkelstein com o Pat Klein e o Owen Didar, e eles têm essa mesma ideia de tentar ver qual é o range sharing de inovação. E a variável de inovação que eles usam é aplicação para patente, que geralmente são dados disponíveis, e daí algumas aplicações vão ser rejeitadas, outros não. E a minha pergunta é se você chegou a ver, para o caso do Brasil, se é possível tentar usar como um grupo de controle as firmas que tentaram aplicar para patentes, mas não conseguiram aprovação de alguma forma. Tá. Então, eu conheço um desses papers, sim. Uma dificuldade, e vou deixar agora o Antônio, que eu acho que está conectado, porque ele está pensando de fazer uma coisa semelhante para o Brasil, para a sua tese, assim que ele vai estar maior informado. Mas só dizer que, no caso de aplicações de patentes, é um pouco diferente, porque a patente é um tipo de inovação, de invenção, que são aplicações, não tem ainda o RAND criado, sim, mas é um indicador. Mas então é possível de fazer, e eu acho que é uma área onde vai se expandir nos próximos anos. A minha única dúvida é que, se você quer olhar efeitos no mercado de trabalho como um todo, outras variáveis de inovação, como a P&D ou introduções de produto e processo, são mais comuns. Você vai encontrar mais ação, não? Que seria nas patentes. Mas deixa o Antônio falar mais, porque ela está trabalhando nessa parte. Cristiano, obrigado pela pergunta. Então, na verdade, a gente tem esse interesse em, de certa forma, ampliar para o caso de patentes. Eu estava olhando um pouco os dados da USPTO recentemente, e a ideia seria tentar fazer um link entre as aplicações e as concessões de patentes com a RAIS. Daria para conseguir fazer alguns matchings a nível de empresa, mas também um dos interesses que eu tenho é ver realmente quem são os trabalhadores que participam da patente, porque isso também dá uma visão diferente da análise de range sharing, porque eu poderia olhar diretamente o cientista e não somente a empresa. Sim, você também pode inferir isso um pouco pela ocupação também, dependendo do que for a patente, você tem a ocupação do trabalhador nos dados, então você consegue inferir. E aí você consegue ver que, por exemplo, o manager se beneficia mais do que um cara de um outro setor, que é um pouco essa ideia de complementaridade dos skills. Exatamente. O mais difícil mesmo é o matching, porque o nome das empresas vai variar muito e o USPTO não tem CNPJ, ela tem só o nome da empresa. Então, é fuzzy matching, é bem complicado, mas é uma ideia que a gente quer fazer, sim. Tem uma pergunta, Xavier e Antônio. Mas na parte empírica, essa variável que vocês pegam a causalidade por ela é se teve um trabalhador na empresa, se a empresa contratou um trabalhador de ocupações R&D. Vocês estão observando se antes disso, quantos anos antes, ela não tinha um trabalhador de R&D?
Minha preocupação é que esteja correlacionado com que 3 anos antes eles também tinham um R&D, né? Bem, essa é bom. Tá? Em geral, eu posso responder essa chave. Sim, Antônio. A gente não olha antes de 3 anos. O problema aqui realmente era uma questão de tamanho da base. Mas a gente sempre olhou 3 anos. Então, a nossa identificação era, nos últimos 3 anos, ela não tinha nenhum trabalhador. E nós fizemos também 2 análises no período depois. A empresa que virava inovadora, ela tinha que continuar inovadora. E a que não tinha nenhum trabalhador, nos anos seguintes, também não podia contratar um trabalhador desse tipo. Então, a gente garantia que elas continuavam nos anos anteriores e nos anos seguintes na mesma condição. Nós também fizemos um teste onde a gente permitia que as que não eram inovadoras se tornassem inovadoras no período seguinte, para inferir que são o melhor matching, e mesmo assim o resultado continuou positivo e significativo. Legal. E outra pergunta, então, vocês estão incluindo os trabalhadores dessas ocupações? Ou não? Sim e não. Depende da estimação. Em alguns casos, não. Por exemplo, na parte de causalidade, a gente observa apenas os trabalhadores que já estavam na empresa antes. Então, chega um novo trabalhador, mas eu não observo ele. Eu olho os outros trabalhadores que estavam lá. Nas primeiras estimações, nos painéis, a gente fez divisão low, medium e high skill. Então, quando na parte do high skill, eles estão lá também. Mas na de causalidade, a gente não olha para eles. A gente olha só para os trabalhadores que já estavam lá. Tá. Mais alguma pergunta ou dúvida? Não sei se desconecta sozinho às 10, mas... Cristiane, você tem algum comentário? Tá mudo. Eu estava escrevendo porque achei que não ia dar tempo, mas é só para falar em poucos segundos. Tem um paper do Isaac Shocking, do QJI, que vale a pena olhar, que em vez de fazer o EQM, em vez de só olhar para salário, eu acho que vale a pena usar o método dele justamente para entender se, por exemplo, se além de salário houve algum tipo de papel de amenidades. Você pode imaginar que essas firmas que são mais inovadoras também tiveram algumas mudanças em termos de amenidades e isso afeta o fluxo de trabalhadores. Eu acho que seria bem interessante complementar esse exercício com o EQM, que não só olhar da perspectiva de salário, como também olhar nas perspectivas de amenidades. Sim, uma área também que eu acho que é importante é o segmento dos trabalhadores, não? O que acontece com os trabalhadores que em algum momento passam para uma empresa inovadora, não? Em termos de earning dynamics, que eu acho que também é muito interessante. Eu acho que, no geral, aqui no Brasil, vocês têm uma mina de ouro com todos os seus dados, não? Então, há muito trabalho que pode ser feito e é muito interessante. Mas eu acho que tenho que encerrar. Tenho uma mensagem aqui. Ok. Então, tá bom. Não é automático. Eu não sei se tem alguma dúvida, algum elemento mais que alguém quer adicionar. Se não, agradecer por muito interessantes as apresentações do Tomás e a Cristiane. E isso. Boa conferência a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos os apresentadores. Meu nome é Diego, eu sou o host dessa sessão. Nós vamos encerrar ela agora e às 10h30 nós começamos uma outra sessão. Obrigado a todos. Um bom dia. Tchau. Obrigado, bom dia. Obrigado.